Graça e paz. Estamos felizes por esta oportunidade. Eu entendo que Deus preparou esse momento e que ele seja útil na vida de cada um de nós. Seja proveitoso esse momento aqui de instrução na palavra de Deus. Nós estamos com o nosso amado pastor Marcos Perim, da Igreja Batista Regular em Salvador. Nós tivemos a alegria de tê-lo como orador do último aniversário da nossa igreja e nós temos também recebido a instrução da parte dele através da tecnologia, porque nós temos acesso a todas as pregações através do canal da sua igreja. E eu quero, pastor, nesse momento aproveitar, nós temos compartilhado algumas mensagens suas, até em algumas reuniões aqui da igreja. E eu já ouvi até testemunhos de pessoas sendo impactadas pela palavra de Deus aqui da igreja local. Nós ficamos muito felizes com isso, porque nós temos o privilégio de termos pastores aqui que nos pastoreiam, mas também pastores ao redor do mundo que nós podemos desfrutar dos frutos do ministério deles. Entre eles, o senhor tem sido muito usado por Deus para falar o nosso coração. E nós desejamos que essa noite também o Senhor abençoe a sua vida, ilumine a sua mente e use como instrumento em suas mãos. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre por excelência, como o Senhor sempre diz em suas orações. Nós queremos agradecer todos os irmãos que estão envolvidos aqui, o irmão Márcio, o irmão Anderson, que trata dessa parte da técnica aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, louvar a Deus pelos membros da igreja do pastor Anderson também que foram convidados. Também nós convidamos a nossa congregação em Itaguaçu, não sei se tem algum representante, mas nós estamos felizes e nós desejamos que a palavra de Deus fale ao coração de cada casal e que nós sejamos transformados por esta palavra. Eu quero passar aí a palavra para o pastor Marcos Perim. Ele vai falar sobre a amizade no casamento e nós vamos orar. Eu vou pedir ele para orar e já iniciar o estudo da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, irmão Bruno, pela apresentação tão carinhosa e também pela generosidade dos irmãos aí da primeira igreja, o querido pastor Paulo. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Os dias que eu estive aí foram dias maravilhosos. Além da comunhão, eu trouxe uma queimadura de 2º grau para Salvador, depois daquele passeio no Rio. uma recordação, assim, que toda vez que eu ia dormir, encostava as costas, assim, no colchão, só me vinha na cabeça, chique, chique, Rio São Francisco. Prazer, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço o convite. Privilégio para a gente compartilhar a palavra de Deus e o próprio testemunho do irmão Bruno. Eu fico muito feliz na presença do Senhor por essa graça de saber que Deus tem usado as pregações para abençoar o povo dele. Essa é sempre a nossa oração, periodicamente. Então, nós vamos logo orar e vamos pedir ao Senhor a graça, a bênção e a ação dele enquanto nós compartilhamos verdades da Escritura. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite, te agradecemos pelo teu cuidado, as tuas misericórdias se renovam diariamente e nós só estamos vivos porque o Senhor nos sustenta. O Senhor sustenta a nossa existência física, espiritual, psicológica. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu tens sido fiel, generoso, bondoso para conosco. Nós também agradecemos porque temos a Bíblia, esse livro maravilhoso, glorioso que o Senhor nos entregou. E agora, Senhor, mais uma vez nós vamos abri-la com o desejo de compreendê-la, especialmente com respeito a esse tema, amizade no casamento. Suplicamos-te, Pai, que o Senhor se compadeça de nós e venha pelo Espírito Santo, através da tua palavra, ensinando o nosso coração.
Nós não temos, Senhor, a capacidade humana para aplicar a Escritura na nossa vida, mas se o Senhor fizer essa obra, certamente nós seremos transformados à imagem de Cristo. Apraza-te, portanto, Senhor, e venha operar em nossos corações. Abençoe esses irmãos, irmãs que acompanham suas famílias, visita cada um deles, ó Pai, com a tua graça, que a distância geográfica não venha impedir a operação gloriosa, transformadora e plena do teu Santo Espírito. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, o tema que foi me confiado é amizade no casamento. Todos vocês sabem que esse tema é relevante, absolutamente relevante. Talvez é um tema que faz parte da estrutura do casamento, embora algumas pessoas só se dão conta dessa questão com o passar dos anos. E nós vamos tentar aqui fazer uma construção bíblica a partir de várias passagens. Nós vamos começar olhando as bases dessa amizade, como é que ela funciona, como é que Deus planejou, e depois nós vamos ver as orientações bíblicas a respeito do modo como essa amizade deve ser construída. Então, eu quero começar com o princípio de tudo. Os irmãos sabem que o casamento ele foi instituído pelo nosso Deus no início da história humana. Passagem clara que nós temos a respeito desse assunto é Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu peço que você abra, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós temos a fala do Senhor, uma fala gloriosa. Só essa fala aqui teria muita coisa da qual poderíamos falar, mas eu quero destacar apenas algumas coisas aqui. Verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão quando o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Tá? E esse pronome possessivo aí, ele faz toda a diferença. Quando diz que nós fomos feitos à imagem do Senhor, é para dizer que nós compartilhamos certas características, certos atributos que pertencem apenas ao Criador, que os animais não possuem. Então, aqui, quando fala nós, é para lembrar também que o nosso Deus é um Deus trino. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. E esses três juntos, eles já ilustram um pouco do que seria o casamento segundo Deus. Nessa trindade santa, o nosso Deus experimenta um relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, de amor, onde cada pessoa ama, respeita, trabalha, colabora, se submete. Então, nós poderíamos dizer, irmãos, que um casamento ideal é um casamento que reflete a trindade. Na verdade, nós temos um protótipo da trindade no casamento, porque nós temos um homem, uma mulher e Deus. Então, nós temos três pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. E quando nós pensamos, irmãos, a partir desse pressuposto, tudo muda na nossa mente, porque se nós compreendermos que o nosso casamento precisa refletir o mesmo relacionamento que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente não vai encarar o casamento apenas como um meio de satisfazer as nossas emoções ou os nossos desejos. Nós vamos encontrar no casamento uma relação na qual se compartilha o amor, a comunicação, a cooperação, porque é assim que funciona entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa intenção de Deus em criar um casal que desfrutasse de uma amizade, ela fica muito clara na descrição da criação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, meus irmãos, que ele percebeu a solidão do homem, e isso é uma coisa muito interessante, porque
embora o Jardim do Éden fosse um estado de perfeição no qual não havia pecado nenhum, Deus percebe que algo ali estava faltando, e era a presença da mulher, e Deus diz que iria fazer uma esposa que fosse uma auxiliadora idônea. A ideia aqui de auxiliadora idônea é aquela que completa, é aquela que preenche. Como se a vida do homem, mesmo regendo toda a criação, estivesse incompleta. Então ele precisava de alguém para somar com ele precisava de uma amiga verdadeira. Portanto, irmãos, o projeto de Deus para o primeiro casal inclui essa profunda ligação, que não é apenas uma ligação de amizade, é uma ligação psicológica, é uma ligação espiritual. Então, quando Deus criou a mulher, Deus intentava que essa amizade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, entre essas três pessoas, ocorresse também na relação dessas duas pessoas que espelhavam a sua imagem e semelhança. Agora, vocês sabem, infelizmente, os nossos pais caíram em pecado e isso produziu terríveis efeitos no casamento. Aquele desligamento de Deus definitivamente destruiu, danificou profundamente o vínculo matrimonial, e aquela relação de proximidade, de transparência, dá lugar à vergonha, aquela relação de proteção e amor, de repente se torna um ambiente de acusação, vocês vão lembrar disso, o homem acusando Deus, dizendo, a mulher que tu me deste, a mulher dizer, o homem, por outro lado, fugindo da sua responsabilidade, a mulher colocando a culpa na serpente, enfim. O pecado desorganizou o casamento, é isso que eu estou tentando dizer. No entanto, Deus mostrou misericórdia para o primeiro casal, e eu queria ler com vocês Gênesis 3,15. Alguns teólogos chamam esse versículo de o proto-evangelho. Nós poderemos dizer que é uma preparação do evangelho. Diz assim, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti. Ti aqui se refere à serpente. E a mulher. Entre a tua descendência. A descendência aqui refere-se à descendência da serpente. E o seu descendente. Vocês vejam que o seu descendente está no singular. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no meio dessa tragédia de Gênesis 3, que afetou profundamente a amizade no casamento dos nossos pais, Adão e Eva, Deus fez uma promessa gloriosa. Essa promessa é que a mulher iria gerar um descendente, e esse descendente iria pisar na cabeça da serpente. Em outras palavras, Deus está dizendo que esse descendente iria reverter os efeitos maléficos de tudo aquilo que aconteceu no jardim. E os nossos pais, meus irmãos, no Éden, eles creram nessa promessa e por causa disso eles foram perdoados e salvos. E todos aqueles que, à semelhança deles, também creem nesse Salvador, que aqui em Gênesis 3 ainda é o Salvador prometido, essas pessoas também podem experimentar um casamento restaurado. Então aqui não é só a restauração da relação deles com Deus, mas envolvia também uma restauração da relação entre homem e mulher, que foi profundamente danificada pelo pecado. Então, Gênesis 3,15 aponta para o Evangelho e demonstra para a gente, de uma forma ainda embrionária, mas muito real, de que o Evangelho, a crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a própria submissão a Deus numa vida de santidade, é o caminho que Deus instituiu para que a amizade no casamento seja reconstruída. E quanto mais nós cultivamos essa mentalidade, mais nós nos parecemos com o nosso Criador. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus que compartilha. E uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, quando nós compartilhamos, nós estamos experimentando essa mesma dinâmica que existe na Trindade. Então, irmãos, isso é apenas eu diria, o fundamento da amizade do casamento. Agora, diante disso, o que é que nós temos que fazer? Nós já estamos do outro lado da história. Eu creio que todos aqui que estão me ouvindo
já se entregaram ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento e fé, já creram que a morte de Cristo foi um pagamento pelos seus pecados, então essas pessoas já foram inseridas no corpo de Cristo. O que é que nós temos que fazer hoje para termos casamentos restaurados? O que nós devemos fazer hoje para experimentarmos essa relação de amizade dentro do vínculo matrimonial? Então eu diria, em primeiro lugar, que nós precisamos cultivar a amizade no casamento. Esse é o caminho. Tá? E a palavra cultivo, vocês sabem muito bem, ela tem origem na agricultura. Então, quando eu estou falando de cultivar, eu estou falando que construir, sustentar uma amizade dentro do casamento é um trabalho duro, porém muito gratificante. O casamento é assim. Envolve você arrancar do solo do coração aquelas coisas que são ruins, você plantar amor, você de vez em quando ter que ali arrancar as ervas daninhas, combater as pragas, regar com oração. Então é um trabalho muito duro para que em um futuro próximo você tenha a satisfação da colheita. Então, irmãos, se nós precisamos cultivar a amizade no casamento, pense comigo nesse ponto. Qual é o grande inimigo da amizade do casamento? Então, empregando aqui a metáfora de cultivar, né, cultivar a terra, vocês sabem que o grande inimigo de um agricultor, talvez um dos maiores, é a preguiça. É a preguiça. Então, se nós temos preguiça em cultivar a amizade no casamento, definitivamente o nosso casamento não vai experimentar a graça dessa união. E pensa, meus irmãos, que muitos casais, eles cultivaram uma certa amizade no relacionamento quando eram solteiros. Então, jovens ligavam lá um para o outro, conversavam um com o outro, eram cheios de elogios, de abraços, de demonstração de afeto, de vontade de ouvir o outro, né? Eu lembro que quando eu estava namorando a minha esposa, eu ia para a casa dela e ali quando dava 10 horas era o horário de ir embora e eu já ia para casa meio aborrecido, né? Porque eu queria ficar lá, o tempo tinha voado, eu queria passar mais tempo. E quando eu chegava em casa ainda eu ligava para ela e a gente conversava ali até meia-noite, 1 hora. Minha mãe sempre dizia assim: mas você não veio da casa dela agora? Não estava falando com ela até agora, né? E no outro dia, 6 horas da manhã, eu já queria estar na porta dela de novo. Muitos casais, irmãos, eles experimentam essa dimensão quando eles estão se aproximando e depois, quando se casam, isso simplesmente morre. E se nós paramos de cultivar esse hábito de conversar, de ouvir um ao outro depois de casados, é fato, irmãos, que essa planta da amizade vai morrer. Então, aquelas pressões do dia a dia que deveriam fazer com que nós ficássemos mais próximos, que fizessem com que nós dividíssemos mais a carga um com o outro, acabam nos separando. Acabam fazendo com que cada um leve a sua vida, até chegar o dia em que um olha para o outro e eles já não se conhecem mais. Então, lembre-se, esse não é o desejo de Deus. Esse não é o plano de Deus. O nosso Senhor, quando planejou a união dos casais no santo matrimônio, ele não estabeleceu esse tipo de princípio. Lá em Cantares, capítulo 5, verso 16, diz assim, né, a noiva falando a respeito do seu noivo, ela diz: o seu falar é muito desejável, tal é o meu amado, tal é o meu amigo. Então pense se você poderia olhar para o seu cônjuge hoje e dizer esse tipo de coisa. Se você poderia dizer: eu gosto de ouvir a pessoa com a qual eu sou casado. O falar da pessoa com a qual eu sou casado é um falar doce. Eu tenho expectativa de conversar com ela. O meu amado, a minha amada, é o meu amigo, é a minha amiga. Você poderia olhar para a pessoa com a qual você é casada e dizer essas palavras a ela? Se você não é capaz de dizer isso, pode ter certeza que o seu casamento ele não está funcionando dentro do eixo da vontade do plano do Senhor. Então, meus irmãos, dito isso, eu quero afirmar para vocês que, já que nós somos chamados por Deus a experimentar amizade no casamento, a grande marca de uma amizade no casamento
é o compartilhar. Então, se Deus quer que você tenha o seu cônjuge como seu melhor amigo, como é que você expressa essa amizade? É através do compartilhar. Então, o que é que nós compartilhamos? Primeiro, nós compartilhamos a nós mesmos. Vamos ler João capítulo 15, versículo 15. É um texto muito interessante, eu gosto muito desse versículo, já tenho utilizado ele diversas vezes para aconselhamento de casais. João capítulo 15, versículo 15, veja as palavras do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Esse texto aqui, irmãos, é um texto que fala muito a respeito de amizade. Jesus está dizendo para os seus discípulos assim: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo de vocês de amigos. E qual era a grande prova de que os discípulos eram amigos de Jesus? Ele diz assim: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, qual é a grande marca da amizade? É você compartilhar. É você ficar perto. Essa atitude de Jesus é diferente, por exemplo, de uma esposa que chega assim e diz para o marido: ô marido, onde é que você estava? E o marido diz: não te interessa, eu não fico perguntando para você onde vai, você também não tem que ficar perguntando para mim onde eu vou. Então, quem faz isso, meus irmãos, definitivamente, ele não tem uma esposa, ele tem uma empregada, ele tem uma serva, ele não tem uma amiga. Amizade é você compartilhar o que está no coração, é o que Jesus está falando aqui. E para compartilhar, você precisa passar tempo juntos. Jesus passou tempo com seus discípulos. E vocês sabem que as muitas preocupações e ocupações do dia a dia, às vezes nos impede de cultivar isso tudo. Eu gosto de dizer que um casamento estruturado, marcado pela amizade, ele não é como um fast food, não é como um sanduichão que você compra lá pronto e enfia tudo na boca, que o cara prepara ali em segundos, né? Eu não sei se aí em Xique-Xique tem McDonald's, mas aqui em Salvador é rapidinho, você chega lá, 1 minuto, o cara te entrega um sanduíche do tamanho do mundo, né? Então, a amizade do casamento, tem pessoas que querem construir a amizade assim, como se fosse fast food, como se fosse uma coisa rápida, imediata, e não é assim, né? Eu comparo a amizade no casamento mais como um prato MasterChef. Então, é aquela coisa cheia de cores, de sabores, demorado, que foi escolhido os ingredientes, tudo feito corretamente, tudo pensado. Então, ali é a ilustração do que é uma amizade. Envolve você ouvir, envolve você falar, envolve você demonstrar interesse, envolve você compartilhar. E, meus irmãos, nós temos que aprender a ter alegria nisso. E eu estou falando aqui especialmente com os homens, porque os homens, eles têm muitas travas na comunicação, né? Eu sei que tem alguns que às vezes fogem um pouco dessa regra, mas a maioria é assim, são mais lentos, são mais introspectivos, são mais fechados, têm mais dificuldade de comentar, de falar, de compartilhar. Então, lembra que nós precisamos aprender com isso. Jesus está mostrando aqui a amizade com seus discípulos por meio do seu compartilhar, por meio de estar perto deles. E Jesus diz assim: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui eu queria dizer para vocês que nós temos aqui a marca mais importante da amizade cristã. É o compartilhar a fé. Jesus disse assim, preste bem atenção: a prova de que eu sou amigo de vocês é que todas aquelas coisas que eu tenho ouvido do meu Pai, eu tenho dito a vocês. Vocês estão compreendendo aqui como Jesus está definindo a amizade?
Então, amizade não é só você bater um papo, amizade não é só você torcer para o mesmo time de futebol, amizade não é só você gostar de estar perto de uma pessoa porque ela é divertida. Jesus está falando que a grande marca de uma amizade profunda é esse compartilhar a fé. O que eu ouvi de Deus, eu divido com você. Meus irmãos, a comunhão mais profunda que nós podemos experimentar nesse mundo é a comunhão espiritual. E vocês que são casados precisam lembrar disso, que vocês são casados apenas por um tempo. Tem um livro do John Piper chamado Casamento Temporário. Vale a pena você ler, se você não leu esse livro ainda. Ele trata justamente dessa questão. Porque você será casado com o seu cônjuge ou até a morte ou até o arrebatamento. E se vocês alcançarem o arrebatamento, não passarem pela morte, vocês vão ser tomados por Cristo, recebendo um novo corpo, e vocês não serão, no mundo vindouro, mais marido e mulher. O que vocês serão? Vocês serão irmãos em Cristo. Então, irmãos, veja isso. O que eu estou tentando dizer para vocês é que o vínculo mais forte que a gente tem não é o vínculo de casados. O vínculo mais forte que nós temos é o vínculo de convertidos. Porque o vínculo de casados ele vai acabar. Mas esse vínculo de convertidos, esse vínculo de irmãos, ele é um vínculo que vai se perdurar para a eternidade. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que a comunhão mais profunda que existe na nossa experiência é a comunhão espiritual. Então, aqui eu não estou falando apenas, meus irmãos, de vocês se juntar com seu cônjuge, fazer um devocional juntos. É claro que isso é uma coisa maravilhosa, mas eu estou falando algo que vai um pouco além disso. Eu estou falando de você compartilhar suas experiências espirituais, de você dividir as suas alegrias, de você dividir os seus fracassos, as suas conquistas, de vocês passarem tempo compartilhando um com o outro o que tem aprendido de Deus, o que tem lido nas Escrituras, as experiências espirituais que tem tido ao longo da vida cristã. Então, nós precisamos dividir isso um com o outro, e à medida em que nós tomamos essa decisão, esse vínculo ele vai sendo fortalecido, o vínculo matrimonial, o vínculo da fé, que é a experiência que nós temos que durará pela eternidade. Esses vínculos, eles vão ganhando força, eles vão se tornando robustos, e Deus vai derramando graça no nosso casamento. Então, você precisa compartilhar a fé, você precisa compartilhar de si mesmo para experimentar a verdadeira amizade espiritual. O que nós mais precisamos compartilhar? Nós devemos compartilhar a confiança. Então, todos nós que nos casamos, nós chegamos diante de uma autoridade, seja lá se foi um pastor, um juiz de paz, alguns até um padre, e você disse publicamente diante de Deus, independente da pessoa que você estava, se você era convertido ou não, isso não importa, você disse isso na presença de Deus, a seguinte frase: eu prometo ser fiel a você. E essa frase, irmãos, é uma frase importante, porque a ideia é que nós não devemos ser amigos apenas nos bons momentos, nos momentos de romance, nos momentos que nós estamos alegres. Nós deveríamos agir de tal maneira dentro da nossa relação conjugal para que o nosso cônjuge veja que nós somos fiéis em todos os momentos. Há certos casais nos quais um dos cônjuges vive ressentido com o outro, porque aquele cônjuge já não é mais tão elegante, já não possui aquele vigor dos primeiros anos de casamento, ou não possui mais aquela condição financeira. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de pensamento, nós devemos ter cuidado com os ressentimentos que nós guardamos no coração. Os ressentimentos, eles impedem, eles sufocam a amizade. Você viver fazendo comparações do seu cônjuge com outros tempos ou com outras pessoas, você viver com críticas excessivas, você viver olhando para o lado, para outras pessoas e comparando ao seu cônjuge,
todas essas coisas demonstram que está faltando em você comprometimento, está faltando em você compartilhar a fidelidade. Então, isso prejudica essa confiança. Além disso, o que mais quebra a confiança ou macula a confiança do casamento? É a falta de confidencialidade. Eu queria ler com vocês Provérbios 17. Vamos abrir lá, por favor. Provérbios 17. E aqui nós temos uma ilustração do que eu estou tentando dizer para vocês, o que seria essa quebra de confidencialidade. Provérbios capítulo 17, versículo 9, o sábio diz o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Então, quem são aqueles que separam os maiores amigos? São aqueles que trazem o assunto à baila. O que é trazer o assunto à baila? É você quebrar a confidencialidade. Aplicado ao casamento, seria assim: o seu cônjuge compartilhar com você algo, ou você tomar conhecimento, ou você perceber algo no seu cônjuge, e você simplesmente se apressar a contar isso para outras pessoas. Às vezes pai, mãe, familiar, as possibilidades são diversas, né? Aqui eu só quero fazer a ressalva que eu não estou falando de você procurar, de repente, ajuda, procurar uma pessoa sábia, conselheira, piedosa, para te ajudar e te auxiliar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que não controlam a língua, daquelas pessoas que não conseguem guardar confidencialidade e, diante do menor problema, já sai abrindo a vida do outro para pessoas. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo que pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas separam os melhores amigos. Então, isso produz um muro, uma barreira entre você e o seu cônjuge. Então, tome cuidado com isso, tá? Uma outra situação que quebra a confidencialidade do casamento, nós temos em Provérbios 16, versículo 28. Olhe comigo, por favor, essa passagem. Provérbios 16, versículo 28, ele diz o seguinte: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Aqui é uma advertência, irmãos, para as pessoas que acreditam em boatos. É uma advertência para pessoas que são rápidas em acolher difamadores. Então, de repente, chega alguém falando mal do seu cônjuge, fazendo uma denúncia do seu cônjuge, e muitas vezes isso pode ser uma mentira, isso pode ser uma armadilha do diabo. Lembra que, inclusive, o diabo ele é chamado de acusador nas Sagradas Escrituras. É claro, irmãos, que eu não estou falando que você deve ser ingênuo, ignorar sinais de que alguma coisa está errada, que está havendo um comportamento estranho. Todo casal sabe que há certas ocasiões em que é preciso confrontar um ao outro. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que você não deve levar a sério tudo aquilo que você ouve a respeito do seu cônjuge, especialmente quando você o conhece, especialmente quando você sabe do caráter dele e dela. Lembra de Provérbios 31, verso 11, na qual o autor diz lá que a mulher sábia, ela tem a confiança do seu marido. Na verdade, lá o texto diz: o seu marido confia nela, o seu marido sabe que ela não lhe causará dano. Então, ele compartilha com ela essa relação de fidelidade. E nós temos que lembrar disso, irmãos, que nós não devemos ser ingênuos, é claro, de não perceber coisas erradas, sinais estranhos. Por outro lado, nós também não devemos ser ingênuos
e esquecer que o diabo está contra o nosso casamento, que o maior interesse do diabo é atacar diretamente a família, porque atingindo a família, ele atinge a igreja, ele atinge filhos, ele atinge até a nação. E nós devemos ter cuidado com essas armadilhas de fofocas, de difamadores que estão simplesmente tentando afastar as pessoas. Então, o que nós devemos compartilhar, além da fé, nós devemos compartilhar a confiança. Nós devemos ser pessoas confiáveis, nós devemos produzir segurança no nosso cônjuge a partir das nossas colocações, palavras, olhares, e nós também devemos exercitar a confiança no nosso cônjuge. O que mais que nós devemos compartilhar para construir a alegria? Ou melhor, para construir a harmonia e construir a amizade? Nós devemos compartilhar a alegria. Meus irmãos, pessoas amargas não constroem amizade no casamento. Na verdade, nós temos muitas passagens bíblicas que reprovam a murmuração. Lá no livro de Êxodo, Números, nós temos muitas passagens as quais dizem que o povo de Israel estava constantemente murmurando contra o Senhor, contra Moisés, contra Arão. E aqui em Provérbios, veja o que diz no capítulo 17, versículo 22, falando sobre a alegria, e pensa nisso dentro do contexto do casamento. Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, quando ele diz assim, que uma pessoa que vive abatida, é como se ela estivesse morrendo por dentro. Ela não tem nada para compartilhar, ela está seca por dentro, ela é árida por dentro. Do outro lado, ele está dizendo que a alegria, o sorriso, é o remédio, é um bom remédio. Então, nós temos que cultivar, irmãos, um espírito de bom humor dentro dos nossos casamentos. Rir juntos renova o espírito. Rir juntos aproxima um ao outro. Nós temos, irmãos, que levar a vida a sério, mas nós não precisamos levar nós mesmos tão seriamente assim. Então, nós podemos rir de nós mesmos, nós podemos rir com o outro, nós podemos aprender a rir até de situações adversas, até de contextos que às vezes são constrangedores. Nós podemos aprender isso. E esse bom humor, essa relação de elevação, no qual um está compartilhando sempre a alegria com o outro, isso revigora o casamento e produz amizade. Em outras palavras, eu estou dizendo, o que nós temos que fazer para cultivar a amizade? Nós temos que aprender a agradar o nosso cônjuge. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala isso, quando estava lá dando alguns conselhos a respeito do casamento. Então, olha aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 33, que ele está falando com os homens. Ele diz, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então, aqui ele está fazendo um contraste entre o solteiro que se dedica ao ministério e toda a preocupação, interesse, força, energia, foco dele é voltado para o ministério. Agora, ele diz que o que se casa é diferente. O que se casa, ele tem ele divide a prioridade com a esposa. E ele diz, você precisa não só agradar o Senhor, mas você também precisa agradar a sua esposa. E ele diz isso para a mulher também, que a mulher deve procurar agradar o seu marido. Então, meus irmãos, como é que nós cultivamos a amizade no casamento? Nós cultivamos a amizade procurando descobrir o que o nosso cônjuge gosta e procurar fazer aquilo. Nós, por outro lado, construímos a amizade no casamento quando nós evitamos aquelas coisas que desagradam o nosso cônjuge. Eu li uma história alguns anos atrás, eu acho muito engraçada, de
uma esposa chegou para o marido e perguntou para ele se ele gostava de chuchu. E aí o cara, assim, recém-casado, né, querendo dar uma força lá para a mulher, estimulá-la, ele diz, eu amo chuchu. Chuchu é a minha comida predileta. E ele odiava chuchu, né? Quando ele via um chuchu, ele dava um chute de tanta raiva que ele tinha de chuchu. E aí, meus irmãos, esse cara, ele passou 10 anos comendo chuchu. Ele passou 10 anos nessa condição. E aí eu pergunto para vocês, será que esse tipo de mentira é recomendável para uma pessoa que quer construir uma boa amizade no casamento? Não é bom. Então, para a gente compartilhar essa alegria, essa união, nós precisamos buscar coisas que os dois gostem. Às vezes, um dos cônjuges precisa aprender a apreciar o que o outro gosta. Então, a minha esposa, o único defeito dela que eu conheço é o fato dela ser flamenguista, né? É o único defeito que eu vejo nela. E eu, convictamente, né, felizmente, eu tenho sido corintiano esses anos todos. E aí teve aquele Mundial maravilhoso do Corinthians, né? Não sei se vocês lembram lá. E ela vestiu a camisa do Corinthians, né? Festejou comigo, aquela felicidade toda, final da Libertadores, campeão mundial, e ela toda feliz lá comigo, me abraçando, com a camisa do Timão. Foi uma experiência maravilhosa, meus irmãos. Isso é só uma ilustração de que nós podemos procurar fazer coisas juntos, nós podemos aprender a fazer coisas que deixam o nosso cônjuge feliz, às vezes aprender até mesmo a nos alegrar na alegria do cônjuge. Minha esposa, ela gosta muito que eu vá para a cozinha com ela, né? Quando ela está lá fazendo alguma comida, ela gosta que eu vá para a cozinha com ela. Às vezes eu não queria estar na cozinha, às vezes eu queria estar lá na sala, com a perna para cima, com um livro na mão, seja lá fazendo alguma coisa. Mas eu percebo que aquilo deixa ela feliz. E muitas vezes, quando eu chego lá e fico perto dela, enquanto ela está lá fazendo a comida dela, em muitas circunstâncias eu acabei ficando feliz vendo a felicidade dela. É mais ou menos essa dinâmica, irmãos. Nós vamos construindo amizade no casamento a partir disso. Então, agora, Bruno, você não falou quanto tempo eu tinha, né? Quanto tempo eu tenho aí? Eu não sei. Pode ficar tranquilo. Estamos Olha, atentos, estamos ouvindo bem aqui. Pode. tá bom, pois eu acho que ainda vou demorar um pouco, hein, irmãos? Segura aí vocês, ninguém vai dormir. Eu não quero perder nenhum de vocês, né? Exceto o filho da perdição. Vamos agora entrar dentro de um outro tópico e vamos pensar por alguns minutos, irmãos, quais são as tentações que ameaçam a amizade no casamento. Eu vim até agora falando com vocês sobre como a Bíblia mostra caminhos para a gente construir a amizade. Agora eu vou para uma abordagem um pouco mais negativa, mostrando para vocês certas atitudes, comportamentos, pensamentos que nós podemos ter que ameaçam e até destroem a amizade no casamento. Então, quero mencionar algumas. A primeira delas é você ter um comportamento reprovável e você insistir nele. Os irmãos sabem que os nossos defeitos, eles normalmente são evidentes a todas as pessoas que convivem com a gente, menos a nós mesmos. Como nós demoramos, somos lentos em perceber certos defeitos que nós temos. E algumas vezes nós até os percebemos, mas somos relutantes em reconhecê-los. Algumas vezes nós somos muito fáceis em dar conselhos para os outros, mas somos endurecidos a receber conselhos e até ser confrontados. Então, Provérbios 27, versículo 9, olhe comigo lá, por favor. Provérbios 27 tem uma palavra
muito marcante aqui para a gente a respeito desse assunto. Provérbios 27, verso 9, o autor diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Então, ele está dizendo aqui que o bom conselho é como um óleo suave. Lembra que o óleo na cultura oriental, né, nos tempos bíblicos, ele era um elemento raro, ele era um elemento caro, e ele era um elemento muito apreciado para cheiro, até mesmo para a cura de feridas. Então, ele está dizendo: receba conselhos, aceite repreensão, e a sua alma será refrescada. Esse é o ensino do versículo. E às vezes, eu não sei no caso de vocês, mas nós somos às vezes relutantes de receber os conselhos e a confrontação do nosso cônjuge. Às vezes dentro da igreja, em outras dinâmicas de relacionamento, a gente ouve, a gente tem paciência, a gente até acolhe. Mas dentro de casa, né, quando o nosso cônjuge chega e fala alguma coisa, ou até mesmo quando um filho faz uma observação sobre alguma falha de caráter nosso, é incrível como nós temos o orgulho tão refinado e não permitimos que esse óleo do conselho venha curar as nossas falhas de caráter. Então veja o que o texto aqui está dizendo. Ainda no capítulo 27, versículo 5, ele diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes nós preferimos os beijos do ódio do que as feridas causadas pelo amor. Então nós temos que lembrar, irmãos, que a lealdade, há um sentimento de lealdade quando o nosso cônjuge repreende a gente. Às vezes nós nos apegamos no tom, no tipo de palavra. Às vezes nós não temos aquela boa vontade prévia em levar em conta que às vezes nosso cônjuge pode estar irritado, pode estar decepcionado, e às vezes ser um pouco mais ríspido, ou não ser tão cuidadoso no modo, ou de repente nem escolheu o melhor momento. E aquilo ali, nós nos apegamos com tanta força para tentar diminuir aquilo que foi dito pelo nosso cônjuge. Então, mesmo que o cônjuge tenha dito com um tom errado, na hora errada, do jeito errado, nós não devemos deixar de levar em conta que um pecado nosso está sendo denunciado. E nós não deveríamos fugir de encarar o nosso pecado, nos escondendo por detrás do modo como o cônjuge advertiu a gente. Eu não sei o caso de vocês, mas esse é um pecado que eu já tenho cometido diversas vezes no meu casamento. Deus me perdoe e tenha misericórdia de mim. Eu tenho lutado e sempre pedido a graça do Senhor para acolher aquilo que a minha esposa fala, a essência, eu digo, a essência do que ela está falando. Não ficar tão preso ao modo, ao momento, à entonação, mas me prender ao mérito, à essência, o que está sendo dito ali, o que é que tem por detrás dessa decepção, dessa amargura, o que é que tem por detrás disso? Tem a denúncia de um pecado do qual eu preciso me arrepender. Então, meus irmãos, isso que eu estou falando para vocês é uma demonstração de comportamento reprovável. O comportamento reprovável é marcado por essa fuga de você reconhecer, eu pequei. E você não ficar se desculpando, você não ficar tentando inverter o jogo, colocar-se como vítima, você tentar esbravejar para fazer com que o seu cônjuge fique ali calado, você abandonar todas essas estratégias de fuga
porque, como já disse, isso é um comportamento reprovável, isso não é a marca de quem está crescendo na presença de Deus, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem a ação do Espírito Santo no seu coração, quando confrontada diante do seu pecado, ela simplesmente diz, pequei, pequei. Lembra lá de Davi, conversando com Natan. Natan advertiu ele diz, eu pequei. Ele não diz assim, a culpa foi de Batseba, porque ela estava tomando um banho nua lá, e por que ela não estava dentro do banho da casa dela, por que quando eu chamei ela, ela veio. Ele não dividiu culpa com ninguém, ele simplesmente disse, pequei. Então, isso é um comportamento aprovado, e essa é uma atitude, irmãos, que reforça a amizade do casamento. Por outro lado, a fuga, o tentar inverter a situação, é uma forma de você minar a amizade dentro do seu casamento. O que mais que prejudica a amizade do casamento? Em segundo lugar, eu chamei de desequilíbrio em outros relacionamentos. Aqui a gente poderia citar muita coisa. Os sogros, por exemplo. Quando nós casamos, é evidente, irmãos, que nós entramos na família do nosso cônjuge e nós precisamos aprender a amar os nossos sogros e ampará-los e lembrar que isso constrói a amizade com o nosso cônjuge. Então, se você é uma pessoa que tem mania de ficar falando mal da sua sogra, falando mal do seu sogro, falando mal do seu cunhado, se você guarda ressentimento, raiva, lembre-se disso. Amar quem o seu cônjuge ama ajuda a fortalecer a amizade no casamento. Então, se você odeia, se você tem ressentimento, se você tem uma predisposição negativa para alguém que seu cônjuge ama, isso dificulta a amizade do seu casamento. Então, amar a sogra é uma forma de amar a sua esposa. É uma forma de amar o seu esposo. É uma forma de expressar o seu carinho por ela. Então, esse desequilíbrio prejudica o casamento. O que mais que prejudica? A própria família. A própria família. Nós temos que lembrar, irmãos, que, embora nós entramos na família do nosso cônjuge, ao mesmo tempo, Deus diz que nós somos uma unidade familiar distinta. Gênesis 2:24 diz que o homem se separa do pai e da mãe e se une com a sua mulher. Então, o que isso significa na prática? Significa que, desde o momento em que você se juntou com seu cônjuge no matrimônio, o cônjuge vem em primeiro lugar. Então, o cônjuge vem antes da sua mãe, antes do seu pai, antes dos seus irmãos, antes até mesmo dos seus filhos. Lembra que os filhos, eles são amados com o amor que flui dos pais. Então, dito isso, evite falar mal dos familiares. Se você viu seu cônjuge falando mal dos familiares dele, não participe disso, ouça. Outra coisa, irmãos, muito comum, evite falar mal do seu cônjuge diante dos seus sogros. Isso é uma coisa terrível que às vezes acontece no casamento, um falando mal do outro na frente dos pais. Acho que um princípio muito sábio é que a repreensão ela deve ser particular e o elogio deve ser um elogio público. Então, se você está diante dos seus sogros, elogie o seu cônjuge, né? Você é casado lá com uma irmã, diz assim, olha, eu quero agradecer, vocês criaram uma mulher maravilhosa e eu sou grato por vocês terem confiado essa mulher em mim, vocês educaram ela bem e ela tem sido uma esposa maravilhosa. Faça elogios e as críticas você faz individualmente, particularmente. Lembre-se que tem alguns pais que se intrometem por demais na vida dos filhos casados ou às vezes ficam fazendo exigências descabidas. Então, nesse caso, deixe que o filho, a filha, trate a questão, não tome a frente. Você pode dar conselho, você pode dar apoio, mas não seja a pessoa que toma a frente. E não exclua a família do seu cônjuge, mas procure fugir de se envolver com os problemas. Então, tem um equilíbrio aí no meio.
Uma outra fonte de desequilíbrio, irmãos, que prejudica o casamento são as outras amizades. Então, é claro que quando nós casamos, nós não deixamos de ter amigos, mas nós devemos lembrar que o nosso cônjuge é prioritário. E eu acho que é muito interessante você procurar fazer amizades com os amigos do seu cônjuge, para que sejam nossos amigos, de preferência amizades de família. E você também deve evitar não passar tanto tempo nas suas amizades ao ponto de prejudicar o seu casamento. Eu acho que tem uma ordem aí, que primeiro vem o casamento, depois vem os filhos, depois vem os parentes, depois vem os amigos. Então, tenta seguir mais ou menos esse roteiro. E nunca permita que uma ligação emocional prejudique a sua amizade dentro do casamento, porque isso pode ser o primeiro passo para o adultério. Então, quem tem que ser o maior amigo é o seu cônjuge. Não é uma pessoa do seu trabalho, não é um colega de faculdade, não é, alguém da sua vizinhança. Quando esse tipo de amizade fora do casamento cresce ao ponto de suplantar a amizade dentro do casamento, irmãos, isso é o primeiro passo do adultério. Então, nós temos que fazer com que o nosso cônjuge seja o melhor amigo. Um outro ponto que eu quero mencionar ainda, meus irmãos, dentro desse assunto, eu estou começando aqui a chegar ao final, que é mais uma das tentações que prejudica a amizade, são as crises pessoais, as crises do casamento. Vocês sabem, meus irmãos, que nós só descobrimos o valor profundo e verdadeiro de uma amizade quando nós necessitamos de ajuda e somos socorridos. Então, tem lá uma pessoa que caiu, quebrou a cara, fez uma besteira, está lá todo arrebentado, de repente chega alguém e diz, vem cá, eu vou ajudar você, eu vou estender a mão, nós vamos orar juntos, nós vamos sair juntos dessa situação. E às vezes isso falta dentro do casamento. Esse sentimento de oferecer apoio espiritual para o cônjuge que faliu, que caiu, que pecou. São poucas pessoas que oram para que o seu cônjuge se arrependa, seja perdoado por Deus, seja restaurado. E isso, irmãos, é uma maneira também da gente demonstrar amizade. A amizade também vem quando nós provamos nos momentos da crise que nós estamos ali juntos para auxiliar. Lembra que uma das formas mais poderosas de você ajudar o seu cônjuge é por meio do perdão. O perdão é a melhor maneira de você ajudar o seu cônjuge. Essa arrogância de você guardar raiva, amargura, lembre-se disso, vai transformar o seu casamento numa concha oca. O Senhor Jesus, quando estava ensinando a famosa oração do Pai Nosso, ele diz lá, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores. E o Agostinho de Hipona, né, que entrou para a história com o título de Santo Agostinho, ele chamou essa oração de um pedido terrível. Ele interpretou corretamente assim essa fala de Jesus. Senhor, do mesmo jeito que eu sempre perdoo as pessoas, eu peço que o Senhor me perdoe. Então, se nós fôssemos colocar isso de uma forma negativa, seria mais ou menos assim. Senhor, se eu não perdoar as pessoas, eu peço também que de hoje em diante o Senhor não me perdoe mais. É por isso que Agostinho disse que esse era um pedido terrível. Ele disse que isso era como colocar uma faca no seu pescoço. Deixar de perdoar é uma forma de interromper o seu relacionamento com Deus. Guardar ressentimento é uma forma de você colocar uma nuvem entre você e o céu, é criar uma ruptura nesse relacionamento com o Senhor. Então, lembre-se disso, nós precisamos exercitar o perdão. O perdão é libertador, o perdão é restaurador. O perdão é simplesmente você abrir mão de todas as suas pretensões de punir o seu cônjuge. Então, isso, irmãos, é amizade no casamento. Que luta para construir, que apoia,
que valoriza, que auxilia nos momentos de dificuldade. Bom, caminhando aqui para as minhas conclusões, quero lembrá-los que a amizade, irmãos, é uma dádiva de Deus e nós precisamos orar e trabalhar para que o nosso cônjuge seja o nosso melhor amigo. E se você já vive isso dentro do seu casamento, agradeça ao Senhor por isso e continue regando essa plantinha todos os dias. Ao mesmo tempo, quero fazer uma ponderação. Não fique alimentando expectativas exageradas com relação a essa amizade. Seja realista. Seu cônjuge não é Deus. Seu cônjuge não vai satisfazer todas as suas necessidades. Viver uma relação de amizade com seu cônjuge não vai isentar vocês de problemas. Viver uma relação de amizade não significa que o seu cônjuge nunca falhará com você, mas significa que vocês poderão se perdoar, restaurar e conviver juntos. Se seu casamento aqui, você está me ouvindo, e se seu casamento está com a amizade falida, mesmo depois dos esforços, se você está numa condição que já não sabe mais o que fazer, procure ajuda. Esse é um ponto, irmãos, que nós pecamos muito. Aliás, nós que somos pastores, é uma das grandes frustrações ministeriais, eu acho que o pastor Anderson há de concordar comigo, que a gente só recebe quando está tudo quebrado. As pessoas já chegam, já está tudo arrebentado, não tem mais construção. E quantas vezes já fiquei me lamentando, por que você não falou comigo? Por que você não me disse alguma coisa? Por que você não sinalizou um pedido de socorro? Então, se você está me ouvindo e seu casamento está falido, não há mais nenhuma conexão entre vocês, você não sabe mais o que fazer, procure ajuda. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que seja consagrado ao Senhor, uma pessoa sábia, não deixe isso para depois, não adie isso, porque o casamento, irmãos, ele é importante demais para nós permitirmos que a amargura tome o lugar da amizade. E, finalmente, vamos lembrar que, em última análise, nós compareceremos sozinhos diante de Deus. Seu cônjuge não pode ocupar diante de Deus o lugar que pertence a você. Você precisa ter a sua própria vida, você precisa ter a sua própria fé, o seu próprio arrependimento, o seu próprio crescimento espiritual. Você é responsável diante de Deus. Conta-se que certo homem tinha 3 amigos. Um homem que tinha 3 amigos, ele foi acusado de um crime e levado a julgamento. E ele foi procurar os seus amigos para pedir apoio. E cada um deles ofereceu algo que podia dar naquele momento. O primeiro disse que só podia dar para ele um terno para ele usar no dia da audiência, ficar bem apresentado, passar a impressão de que ele era uma pessoa de bem. E isso foi tudo que ele fez. O segundo disse que poderia acompanhá-lo até a porta do tribunal. Então, pegava ele em casa, levava até ele lá, deixava ele lá no tribunal. E o terceiro entrou com ele, o defendeu e ele foi absolvido. Essa parábola, meus irmãos, ela se aplica a todos nós, porque todos nós um dia morreremos e, em certo sentido, nós só teremos 3 amigos. O primeiro amigo é a riqueza. E a riqueza só pode te oferecer um terno para vestir o defunto. Tudo que a riqueza pode fazer. O segundo amigo que nós temos são as pessoas. Filhos, amigos, cônjuge, que só podem nos acompanhar até as portas da morte. É tudo que podem fazer. E o terceiro é o Senhor Jesus. Ele está conosco na vida e na morte. E ele hoje já nos defende no céu e ele continuará a nos defender no céu para que nós sejamos aceitos por Deus como justos. E ele, meus irmãos, é o melhor amigo que nós podemos ter. Lembre-se disso, por favor. Cultive a sua amizade com Jesus. Essa é a amizade mais importante da sua existência. Na verdade, a fecundidade, a viçosidade da sua amizade no casamento depende da sua amizade com Jesus. Portanto, tome Jesus como seu amigo
e seja amigo do seu cônjuge para a glória dele. Amém. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir isso ao Senhor. Te louvamos, Pai, por esse privilégio de ler a Tua palavra, de tratar a respeito desse assunto. Nós confessamos ao Senhor que temos falhado muito, Deus, nessa atividade. Às vezes, por excesso de ocupação, às vezes por omissão, às vezes por preguiça. Perdoa-nos, Senhor, por isso e tem misericórdia de nós. E permita, Senhor, que por meio de tudo isso que nós falamos, Teu Espírito Santo venha aplicar essas verdades ao nosso coração, despertando os nossos sentidos adormecidos, para nos levantar, Deus, desse mundo ensimesmado em torno de nós mesmos e compartilhar a nossa presença, a nossa fé, o nosso amor, a nossa fidelidade, o nosso companheirismo com a pessoa que o Senhor preparou para construirmos a vida. Ajude-nos, Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão ouvindo e que estão nesse momento experimentando uma falência no casamento, um distanciamento, uma alienação da amizade. Tem misericórdia, Senhor. Renova, restaura, vai ao encontro dessas pessoas, usa o Teu Espírito, a Tua palavra, os Teus servos e servas, como canais por meio do qual a Tua graça chegará a esse casal e eles poderão reencontrar-se um com o outro na Tua presença. Por fim, Senhor, nós Te louvamos por ser o nosso melhor amigo, por nos levar para junto de Ti, por compartilhar conosco as palavras do Pai, por dividir de si mesmo, entregando a Tua própria vida em nosso lugar e nos unindo ao Teu corpo eternamente. Nós pedimos e agradecemos por todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, pastor, recebemos muitos conselhos, muitos princípios extraídos da palavra de Deus. E é isso que fortalece o nosso casamento. A palavra de Deus é um sólido fundamento. E nós agradecemos a Deus por essa noite. Eu tinha até reservado algumas perguntas para fazer ao pastor. Mas eu falei demais, né? Mas todas as minhas perguntas foram contempladas na exposição aí dos princípios. As perguntas sobre o conteúdo. Mas, assim, não é qualquer dia que a gente tem uma live com o pastor, e eu vou pedir apenas uns 5 minutos, 5 a 8 minutos, a 10 minutos, mais ou menos, para fazer apenas 3 questionamentos ao pastor relacionados ao tema e gerais também sobre casamento. A primeira pergunta é: quais são as dicas de literatura, de livros sobre casamento que o senhor indicaria para nós? Irmãos, eu vou começar, em vez de citar uma obra, citar um autor. Eu vou começar citando o pastor John Piper. O pastor John Piper, ele tem diversas obras que tratam a respeito da família. Eu mencionei aqui Casamento Temporário, que é um livro fantástico. Qual é a contribuição do pastor John Piper para essa questão de uma teologia do casamento? É relacionar a união do casal com a glória de Deus. É mostrar que a nossa união, ela precisa ser um espelho desse Deus maravilhoso que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é como você viver o casamento para a glória de Deus. Então, ele contribui com essa dimensão espiritual do casamento. Tem outros autores que tratam de questões mais práticas do casamento. Então, você tem os livros do Jaime Kemp, os livros do John MacArthur, também tratam a respeito da família, criação de filhos. Tem um livro que agora esqueci o nome do autor, mas eu uso muito para casais quando a gente está preparando-os para o casamento,
chama-se Amor e Respeito. Esse livro também é um livro maravilhoso, que mostra que o amor é a necessidade básica da mulher e o respeito é a necessidade básica do homem. Eu sei que tem outras necessidades, mas essas são básicas. O pastor está mostrando ali, ó, exatamente esse livro aí, e é um livro muito maravilhoso. Para os homens, recomendo O Homem Segundo o Coração de Deus. Esse livro foi um livro maravilhoso, inclusive nós fizemos aqui na igreja, na Sociedade Masculina. É um livro curtinho, irmãos, assim, capítulos pequenos, mas é aquele autor que ele, falando poucas palavras, ele consegue atingir o alvo. Então, ali, com poucas palavras, poucos minutos, você pode ler um capítulo e tem excelentes reflexões sobre ser homem, e vale a pena você ler aquele texto. Ele fala de trabalho, ele fala de família, ele fala das tentações do homem. Então, é um livro que abençoou muito a sociedade masculina aqui da igreja. Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Sexo e Casamento, do John Piper, também um outro livro muito interessante, que trata da dimensão da intimidade do casamento. Então, essa aí é uma bibliografia básica, irmão Bruno, a respeito do assunto. Aí já tem livro para vocês lerem pelo menos um ano aí. É verdade. Muita Essa coisa. palestra do senhor me lembra muito o livro O que Você Esperava, né? Do Paul Tripp. Né? Paul Tripp. Muito bom aquele livro. A outra pergunta que eu quero fazer ao senhor nem sempre quando os casais ou o casal ele está concordando, quer dizer que ele está no caminho, né? Eu gosto de usar o exemplo de Anani e Safira. Eles estavam concordando, digamos que eles eram amigos no caminho errado, né? Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a importância da igreja local para o casamento, para a amizade no casamento, diante de um contexto que a gente vive hoje do crescimento dos desigrejados. Quero que o senhor fale um pouco sobre a importância da igreja local para o casamento, diante desse contexto que a gente vive. Okay. Irmãos, a gente precisa lembrar que há uma relação entre a igreja e o casamento. Inclusive, o Senhor Jesus, ele usou o casamento como uma metáfora para o relacionamento da igreja. Então, ele fala lá, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Depois, falando da união entre marido e mulher, ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, Cristo e a igreja é a ilustração do que precisa ser o casamento. Então, uma pessoa que é casada no Senhor e está experimentando maturidade espiritual, naturalmente essa pessoa quer e tem desejo de estar na igreja. Dos desigrejados, eu gosto de dizer assim, que eles são pessoas que dizem que amam o noivo, mas odeiam a noiva. Então, eles dizem, eu amo Jesus, mas a igreja, estou fora, né? A igreja é instituição. Ou alguns gostam de dizer que eu sou a igreja. Eu nunca vi isso na Bíblia, nunca vi isso em passagem bíblica nenhuma, que o ente humano é igreja, né? Paulo diz que nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas isso não faz da gente uma comunidade, a igreja é marcada por comunidade. A igreja é chamada de corpo, a igreja é chamada de família. Então não tem como você ser o eu igreja, né? Como os Caio Fábios da vida e os discípulos dele andam falando por aí. Então, o que eu diria para os casais é valorizem a igreja, amem a igreja, sirvam a Deus no serviço da igreja. É também uma forma de fortalecer o vínculo de vocês. É uma maneira de vocês terem referências. Então, na igreja, Deus abençoa. Irmãos sabem que na igreja Deus nos abençoa com pessoas que são como anjos na nossa vida, que servem, que inspiram a gente. Famílias piedosas que você olha e você diz, eu gostaria de viver daquele jeito, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de criar meus filhos daquele jeito, eu gostaria de
administrar o meu dinheiro daquela maneira. Eu gostaria de ter um entrosamento com o meu cônjuge daquela forma. Então, a igreja é um lugar onde Deus nos abençoou com pessoas que nos inspiram, que nos ajudam. Então, a igreja é tanto um lugar de você expressar sua amizade, seu interesse por Cristo, seu serviço a Ele, mas é também um lugar de você servir de modelo e você ser abençoado com modelos. Os jovens olhando para vocês que são casados, vendo como é que um crente, uma crente vivem dentro da comunidade, quais são os seus valores, como eles se comportam, às vezes são jovens que vêm de famílias falidas e eles chegam na igreja sem ter referência nenhuma do que é família e eles olham lá para um determinado casal e veem aquele brilho da glória de Deus por meio daquele casal e dizem, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser assim. Então, irmãos, há uma relação direta entre igreja e casamento, o Senhor Jesus mostra isso, e o casamento e a igreja é esse local da gente expressar essa unidade, da gente ser abençoado com modelos e a gente também servir de inspiração para as outras pessoas. Então, valorize aí a igreja. A última pergunta aqui para a gente fechar é sobre algumas literaturas, até que o senhor citou aí, outras também, como David Merkel e a sua esposa, que tem escrito também nessa área, eles têm falado muito sobre o prejuízo para a amizade no casamento do filhocentrismo. Colocar os filhos no centro, endeusar os filhos, idolatrar os filhos. Qual o prejuízo disso para o casamento e para a vida mesmo com Deus, a nossa vida com Deus? Bom, o prejuízo inicial é uma fissura no casamento. Só que assim, irmãos, é uma fissura que eu gosto de comparar com uma fissura de uma barragem. Vocês já devem ter visto como é uma fissura de uma barragem. Primeiro só aparece lá uma parede manchada, mas até que chegue o dia em que aquela barragem vai se arrebentar, às vezes passam-se anos. E eu creio que o filiocentrismo produz esse tipo de fissura, silenciosa, que vai aos poucos adoecendo o casamento. Vamos lembrar, irmãos, que o amor com o qual nossos filhos deveriam ser amados, ou vou até colocar assim, o amor que mais é sadio para os nossos filhos é o amor que deriva do amor do casal. Então, quanto mais um casal se ama, mais os filhos se sentem amados. Quando o casal divide por causa de filhos, é incrível o que acontece com os filhos. Por um lado, o filho gosta. O filho gosta por quê? Porque ele tira vantagem dessa quebra de unidade. Ele vai uma coisa no pai, o pai desautoriza a mãe, o que ele não conseguiu na mãe, ele vai no pai, e ele vai ali levando a sua vida e tentando tirar vantagem daquela situação. Por um lado, o filho gosta, mas por outro lado, o filho sofre. E isso é uma coisa paradoxal, mas é assim mesmo. Eu já ouvi muitos filhos dizendo isso, que eles tanto se beneficiam, mas ao mesmo tempo eles não gostam daquela condição. E esse casal vai vivendo em torno do filho, só que chega um dia que o filho cresce e sai de casa. E é nessa hora, meus irmãos, que a fissura de fato ganha um racha ainda mais profundo. Porque esse casal vai olhar um para o outro e vai perceber que eles não se conhecem mais, que eles não são mais amigos. Que o que unia eles era um alicerce fraco, passageiro, que era a presença do filho dentro de casa. Isso é comprovado por pesquisas. Há pesquisas que mostram o número elevado de divórcio de casais que passaram de 20 anos de casado, que é justamente naquela época em que os filhos saem de casa. E aí eles são forçados a olhar um para o outro e naquela hora eles percebem que eles não se conheciam mais. Eles não tinham um casamento, eles tinham uma empresa. Eles tinham um negócio.
Entrada, saída, contas a pagar, contas a receber, administração, gestão do lar. Pronto, mas quando os geridos do lar saíram, acabou o casamento. Então, tomem cuidado com isso. Lembrem-se que primeiro lugar é o seu cônjuge. Primeiro lugar não é o seu filho. A união mais importante é a sua união com o cônjuge. Lembre que vocês vão terminar os dias de vocês, se Jesus não voltar e ninguém morrer, se vocês vão terminar os dias de vocês como vocês começaram, só vocês dois. E os filhos vão seguir o caminho deles, eles vão construir a história deles, e vai ser profundamente marcante para a vida deles se eles viram no casamento de vocês essa união e esse entrosamento, de que vocês consideravam um ao outro em primeiro lugar. Então, esse negócio de estar passando por cima de um do outro, passando por cima da ordem um do outro, de ficar desautorizando um ao outro, de ficar boicotando a disciplina um do outro, um vai reclamar com o filho, o outro se intromete. Lembra que tudo isso faz mal para o seu casamento e faz mal para o seu próprio filho, embora ele possa tirar uma vantagem imediata, mas a médio e longo prazo isso o prejudica. Então, lembre-se disso. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa programação. Nós só temos que agradecer ao nosso bom Deus por nos dar esse privilégio de recebermos tantas instruções, tantas instruções. Então, Deus seja louvado, que Deus receba a nossa gratidão e que o pastor também, Marcos Perim, nós agradecemos de coração pela disposição, porque assim, o senhor não colocou nenhuma desculpa, não fez nenhuma dificuldade para aceitar o convite. Eu agradeço pela sua prontidão, de sempre, não só dessa vez, mas sempre o senhor está atento à necessidade do povo de Deus. Então, nós agradecemos, pedimos a Deus que abençoe a sua família, né? Ivana, sua esposa, é isso? Isso. Seus filhos. Que Deus abençoe o pastor, o seu ministério, a igreja que o senhor pastoreia. Que Deus seja louvado na sua vida mais e mais. Hein? Deus abençoe meus irmãos. Agradecemos também pela presença de cada um, pelo pastor Anderson, o Marcinho que está aí nos bastidores, cuidando dessa parte técnica, por Wesley também que está me assessorando aqui. Louvo a Deus pela minha auxiliadora que está aqui ao meu lado. Eu louvo a Deus por essa noite, enfim. Deus abençoe a todos, né? Vamos encerrar essa transmissão. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Que não demore muito.